O São Paulo o São Paulo empatou com o Fluminense ontem no Morumbi. E eu acho que a gente tem que falar sobre o bom futebol. Ele chega tranquilamente, dando sua caminhada. Não é necessariamente bom futebol, tem a ver com o Flávio Prado. Boa tarde, Flávio Prado. Um belo jogo, na minha opinião. A gente sempre critica, né? Quando o jogo é ruim. Ah, o time jogou só pra ganhar. E esse jogo, os dois times quiseram a vitória, propuseram o jogo, buscaram o ataque, inclusive o visitante, o Fluminense do Fernando Diniz, que enfrentou pela primeira vez o São Paulo no Morumbi, desde que tinha saído, depois que saiu do clube, né, do São Paulo. O que falar sobre essa partida, na opinião de vocês? Flávio Prado, já que você chegou aqui agora, foi um belo jogo. Você comentou esse jogo para a Jovem Pan. Um jogão. Jogão não, vai. Um bom jogo entre São Paulo e Fluminense. Foi sim. Boa tarde a todos. Foi um jogo bem agradável e não surpreendeu ser agradável, porque a gente até comentava, né, durante o jogo, que esses dois treinadores, eles podem ser a resposta para aquilo que a gente quer de renovação de treinador no futebol brasileiro. Nós tivemos uma geração de muito brilho, com muitos títulos, né? Passa por Parreira, passa por Luxemburgo, passa por Filipão, passa por títulos mundiais. Você pode discutir sistemas e tal, mas esses caras, eles foram muito ganhadores. E aí veio uma geração que ficou meio perdida, ficou meio no vazio, com aquela história de fica 2 meses, a média de técnicos no Brasil é 2 meses e meio, 65 dias, é um negócio terrível. E aí veio a onda dos jovens treinadores, né, dos auxiliares, que também passou rápido, e aí agora vieram os portugueses. E com conquista, que eles vêm para os melhores times. E aí ficou, só os estrangeiros podem. Mas vendo o jogo de ontem, ficou bem claro que tanto o Rogério Ceni como o Fernando Diniz têm muita coisa a dar para o futebol brasileiro. Eles fizeram um belo espetáculo, eles jogaram para ganhar, que é uma coisa que a gente precisa voltar a ter. A raiz do futebol, eu comecei a gostar de futebol, todos nós. Quando a gente via o jogo, que o time entrava para ganhar, não para não perder. E os dois fizeram isso. Então foi um jogo de 2-2, poderia ter sido treinador do São Paulo, treinador do Fluminense, tranquilamente. Tivemos chance para os dois lados. Então foi legal, bem positivo. Acho que são dois técnicos que podem resgatar o futebol brasileiro se mantiver essa linha, essa maneira de jogar. E tem tudo para que mantenha, obviamente. Eu falei ontem no Canelada, o Vamp até discordou de mim, que o Fernando Diniz, ele ficou 6 meses desempregado. 6 meses desempregado, depois que ele saiu do Vasco. E é um treinador que realmente, ele é ousado. A gente sempre, quando fala do Fernando Diniz, a gente elogia na maioria das vezes. Ele fez um mau trabalho no Vasco, fez um mau trabalho no Santos, mas também não tinha uma grande estrutura nesses dois clubes para fazer um bom trabalho. Vamos ser sinceros, no Vasco ele ficou 12 jogos. Eu acho que no Vasco ele teve 12 jogos à frente do clube, com uma pressão política, Série B, um time totalmente em crise. No Santos também não tinha sua melhor estrutura para fazer esse trabalho. O que a gente tem que esperar do Fernando Diniz? Um treinador que vai ficar nesses altos e baixos ou que num momento vai se estabilizar entre os grandes do futebol brasileiro, levando em conta os treinadores. A gente está de volta aí à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre o Fernando Diniz, que ficou 6 meses desempregado. Por que ele ficou 6 meses desempregado? E ele vai ser um grande treinador, na opinião de vocês, já que a gente sempre elogia, ousadia, jeito de jogar, ou realmente vai ser esse treinador de altos e baixos? Quando eu discordei de você foi em termos de você falar assim, por que não o Atlético Mineiro não foi atrás do Fernando Diniz? Não, esses grandes clubes, Atlético Mineiro, Corinthians, o próprio Flamengo. Você pega um Atlético Mineiro, que é o atual campeão brasileiro, tem um atual campeão da Copa do Brasil. Não ia pegar um treinador que passou no Vasco e não foi bem. Se ele vem num momento bom no Vasco, as portas abririam. Porque ele é bem melhor que o Turco Mohamed. Sim, mas você acha que o Atlético... Você acha que o Atlético Mineiro ia pegar o Fernando Diniz? Não, você tem razão. Porque politicamente é isso. Aí eles pegaram um cara pior que o Fernando Diniz, só que é estrangeiro. A gente não sabe nem se o Turco Mohamed terminou em 5º ou 6º no campeonato de onde ele veio. Porque veio como estrangeiro. É isso. Se ele vai bem no Vasco, poderia abrir as portas. Que nem o Bruno mesmo fala aqui. O Dorival Júnior foi parado no Flamengo porque ele estava trabalhando no Ceará. Tá vendo bem? Se o Dorival Bruno... Um ano parado. Com um ano, né? Então, ele jamais sairia do ano parado pro Flamengo. Outra coisa, aí você falou... Vapi, quem que passou pelo Vasco recentemente que fez um grande trabalho? Não, mas sabe... É o que eu falo, é difícil também. Mas você mesmo sabe qual é o tamanho que o Vasco... É gigante, o Vasco é gigante. Aí você fala assim, o Diniz tem 5 anos que está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 5 anos.
o Campeonato Brasileiro proporciona coisas boas, por exemplo, através da Libertadores, em pandemia. O Abel ganhou 2 Libertadores em um ano. Um ano. Futebol brasileiro. O Diniz, com 5 anos de trabalho na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não é pouca coisa. Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense e Vasco. Seria o quê? O que seria ideal? Em 5 anos ter 2 anos de trabalho numa equipe, tudo. Por que ele passou em 5 clubes assim? Porque não fica. Mas não é só ele. Mas peraí. Mas então, olha aquilo tudo que o você falou. Neymar Agora é pouco pro treinador que tá assim. Não é pouco. Não, mas olha só. Oportunidades boas. Desses que você citou, Vasco, São Paulo e Santos, com estruturas extremamente precárias. E no São Paulo também. O São Paulo deu um jogador a ele. Se você pegar aqui, ó. E não foi líder do brasileiro. Mas o elenco do São Paulo era bem melhor que os outros ainda. Era, mas mesmo assim, era. ele fez mais do que era possível. Mas se Muito você mais, pega aliás. aqui, Mauro, não desmerecendo algumas outras equipes, a gente sabe o tamanho e o peso do tamanho dessas equipes. O momento, você tá falando do Vasco, um claro, momento sim. ruim. Agora você pega assim, ó. Eu vou trazer um treinador pro La Corunha. Que esse treinador trabalhou no Vasco, no Santos. Currículo já tem. Não, mas eu concordo, currículo. Vap. Mas aí Eu a gente trabalhei falou, no Sport mas aí a gente Ceará, falou em que ele não Fortaleza, fez bons pô. trabalhos no Vasco e no Santos. Sei, Mas o que ninguém eu digo, faz, eu sei que você está falando eu isso. sou um dos caras que mais o Jesualdo elogia, ficou lá 3 meses. que a mais gente fala sabe. do tamanho do Vasco, do gigantismo do Vasco. Agora, trabalhar no Vasco hoje é dificílimo. É dificílimo. Como trabalhar você no não tem Palmeiras, estrutura, você tem pressão política. Como trabalhar no Deixa eu te Palmeiras, falar, você já o ganha. Flávio Ó, Prada- quando você trabalha no Palmeiras, no Flamengo e no Atlético Mineiro, você já tem 90% do caminho então, andado. deixa eu lhe perguntar. Qualquer treinador. Deixa eu lhe qualquer perguntar, você, treinador. Flávio, a estrutura o Fortaleza é mais organizado que eles, né? Em algumas coisas, E por que o Fernando Diniz não quis ir pro Fortaleza? Você quer saber o motivo real? Verdade. Você quer saber o motivo real? É uma boa pergunta. Você quer saber o motivo É real? isso que vocês por causa estão de falando? família, por causa de família. que faz parte. Por causa de Faz família, ele parte, não quis então. ir. Mas Ele então, teve o convite. então. Como ele foi convidado para ir pro Então. Valladolid pelo Ronaldo, Ele e achou priorizou o melhor Santos. não ir. Ele priorizou o Santos e Sim. o Fortaleza. É Por causa verdade. da família. Só um detalhe Por causa de sobre família. isso. Isso, eu tô falando, É da não. pessoa. Aí é da pessoa, mas não teve proposta para trabalhar no Fortaleza? No Fortaleza ele poderia Só um ter feito. detalhe E lá sobre tem isso. estrutura. Agora, só um Eu detalhe não sei sobre se tem algo. mais estrutura que Vasco e Agora, Tem, não. tem. Estrutura tem. Estrutura Pode ser hoje mais tem. organizado. Claro que tem. Tem. Pior Agora que não tem. precisa nem Não falar. sei. Agora, só coisa sobre altos e baixos, especificamente sobre treinador. Isso é comum no planeta, tá? Teve altos e baixos. Gente, é normalíssimo isso. Você às vezes está num clube dos grandes, sem citar nomes, dos médios. Às vezes você vai para o pequeno se você quiser, às vezes é o que dá. Então, assim, na história dos maiores treinadores do Brasil, né? E você pega, sobretudo, o Filipão, Luxemburgo e voltando atrás, Tele Santana e mais atrás, Oswaldo Brandão, tiveram momentos que eles já campeonistas, eles pegaram times menores. Então, não tem, enquanto tem altos e baixos, é absolutamente A normal. polêmica começou quando eu falei que eu acho que o Fernando Diniz é menos valorizado do que ele merece. Vocês concordam ou vocês Então, não concordam? não, eu acho o na seguinte, hora. O Vamp discordou na hora. Eu acho que é também assim, discordo. porque a gente tem o Tim Fernando Diniz que gostaria que entende que o Guardiola é o Fernando Diniz catalão. Eu acho que é um baita exagero. Mas cada vez são menos. E tem o time que é... Um jogo de basquete é ruim, culpa do Diniz. Então, assim, estava do contrário. Eu acho que ele é um treinador muito bom, com ideias muito arejadas e cada vez melhor. Porque agora, sem a bola, ele, o Fluminense Rogério, tudo é mais é o novo futuro do organizado, futebol brasileiro. melhor. Então, assim, eu quero ver muito mais Fernandos Diniz dirigindo times brasileiros do que outros treinadores que eu não vou citar aqui. Mauro, assim, Mas eu acho ó. que, assim, mas ele não é um gênio da raça, ele está inventando. Sai uma jogada apoiada, meu Deus, é o dinizismo. Calma, gente. É porque Não, muita não é gente faz gênio da isso. raça. E ele Se o exagerou Fernando pra Diniz cacete. tivesse O Wesley pegado da os raça. times que o Rogério Ceni pegou, provavelmente ele teria títulos. Se ele pegasse o Fortaleza, Cruzeiro, Rapaz. ele teria fracassado como qualquer Cruzeiro, um fracassaria. Flamengo, provavelmente ele ganharia título como o Rogério ganhou. Boa chance. E no São Paulo, o Trabalho Rogério não ganhou, ele similar. também não ganharia. E ele fez mais até do que o Rogério conseguiu até agora. Você acha ele E mais respeito- técnico que o Rogério? Não, acho que eles são do mesmo nível. Eu quero dizer Ideias que se diferentes, ele tivesse, mas- exatamente, se ele tivesse feito o trabalho, os locais que o Rogério esteve, ele teria ganhado título. Se ele tivesse no lugar do Abel Ferreira, muito provavelmente ele teria no mínimo Agora, uma deixa eu perguntar um negócio pra vocês No aqui mínimo. também. Peraí. O Guto Ferreira, ele fez esse trabalho lá que o Rogério fez no Nordeste também, viu? Muito bom. Campeão de Copa Outra ideia, Nordeste, exatamente. tudo. E ele é muito bom treinador. E nunca chegou a ter Santos, Fluminense. Eu não estou comparando quem Eu vou volta, colocar uma situação. O trabalho. Eu vou colocar uma Trabalho lá situação. no Nordeste, Existe, sincero. o Brasil é um país extremamente preconceituoso. Era isso que eu queria Tem chegar. treinadores negros? É. Não, pouquíssimos. Tem treinadores gordos?
Pouquíssimos. Essa coisa dele ser um cara gordo pode ter... eu não acho, Embora o não. primeiro campeão mundial eu de acho. Vicente Não, Fiola. Eu acho. gordo, Era eu gordinho, eu eu acho, ia. eu acho que tem a ver. Vou na linha do E ele gordo. também já pensou, sim. Ó, o Abel Braga já foi gordo e era treinador dos grandes clubes. O Guto é bem gordo. Ah, tá bom. O Guto é bem gordo. O Mas, pô, Barroca é o único que você pode Geninho comparar. já foi treinador de Não, grandes clubes. não, mas é diferente. Vicente Fiola foi campeão do mundo fora não, do peso. gordo eu acho que não. Gordo eu Não sei. discordo um pouco. Bom, não, tá bom, pode ser. Eu só Não, tô mas colocando uma infelizmente, situação. olha, não é Tô colocando uma absurdo. situação. Eu vou Daqui a na pouco linha o do treinador é Flávio. gordo e tal, Ó, e tal. mas acho falando... que- Fala, Piper. Ele teve os 2 primeiros trabalhos dele em times de Série A, Atlético Paranaense e Fluminense. As ideias deixaram uma impressão muito favorável e as execuções foram péssimas. Foram mesmo. Ele fez campanhas de rebaixado dos dois, os dois iam cair se ele não tivesse sido demitido. As campanhas eram muito. As ideias chamavam atenção. Quais as chamaram a campanhas? atenção de todo mundo. Atlético Atlético Paranaense e Fluminense. Foram ruins mesmo. Aí ele vem para São Paulo. E aí, no São Paulo, para mim, é onde o trabalho dele alcançou os maiores paradoxos. Porque eu não sei o que foi mais inexplicável. O São Paulo abrir 7 pontos ou o São Paulo desabar no fim. As duas coisas foram muito surpreendentes. Então ele foi cobrado no final pelo sucesso que... E no final das contas ele chegou à posição que era mais ou menos esperada. O máximo que dava pra chegar, que era Exato. E perdeu o Agora, jogador, perdeu aquele o negócio de jogador. abrir 7 cair, e eu ontem disse aqui, e nunca, isso também eu acho que conspira em favor dele, que é o fato de que na história do futebol brasileiro, pelo menos nos últimos 50 anos que eu me lembro e tal, jamais um time grande ficou mais de um ano, que foi o período que ele esteve à frente de São Paulo, tendo contratado apenas um jogador. Trocado, né? Trocado, exatamente. É o Então, Luciano. foi um E que foi trabalho, um baita chato. sob esse ponto de vista, o mais difícil que qualquer treinador já tenha feito. Agora, então, a impressão que ele me deixou no São Paulo foi extremamente favorável até por essa dificuldade. Só que depois no Santos e no Vasco da Gama, de novo, ele não conseguiu colocar em execução as boas ideias que ele tem. E eu acho que esse trabalho que ele faz no Fluminense agora é o mais pragmático de todos. Por quê? Porque ele não abriu mão de nenhuma boa ideia, mas ele incorporou algumas Isso ele precauções fala, que ele não é. tinha antes. E que ele Gente, fala- mas aí, só passando pro Mauro pra gente fechar o assunto, eu acho injustiça um pouco a gente analisar o trabalho no Santos e no Vasco. Não porque são Não por dois culpa gigantes, dele, né? É. são dois times, Não, momentos clubes ruins, gigantescos, sim. mas os momentos são péssimos. Não Eu desafio esqueça que há 2 anos eu atrás digo o treinador estava jogando Não, Libertadores. eu final. desafio vocês a me dizerem aí, nos últimos 2 anos, tá bom, a final da Libertadores. O Cuca tava Tá lá. bom. Baita A mérito do dizer Cuca. treinadores que deram um jeito no Vasco e no Santos. Não tiveram, é muito difícil. Tirando o Cuca no... Mas, Trabalhar o São nesse Paulo, momento. mas, não, o Santos é impressionante, a capacidade de recuperação. Mas estamos falando de um time que São foi Paulo- vice-campeão brasileiro. Então, São Paulo bem no Santos sim, também. acabei de falar. O São E o Paulo é Cuca? vice-campeão e vice-campeão daquele Flamengo fantástico do Jorge Jesus. O Vasco é e o diferente. Cuca da Libertadores. Mas assim, são momentos muito difíceis mesmo. E o Santos com o Cuca 1 ano sem poder contratar praticamente, né? Sim, Pelo sim. banimento também da FIFA. 11 jogadores. Mauro César. Eu acho que o Diniz tem uma carreira e tem oportunidades assim normais para aquilo que ele fez até agora. Ele não fez nada de tão especial. O único diferencial dele, eu acho que é valioso, é que num território repleto de retranqueiros, de técnicos que rejeitam a bola, que só sabem jogar por uma bola, jogar no erro do adversário, isso virou a tônica do futebol brasileiro de tempos para cá, ele faz diferente, mas a questão é pensar em fazer e executar o que você pensa em fazer. Ele sempre teve dificuldade. Muitas coisas que ele quer fazer, que ele queria fazer, não funcionavam. O time, por exemplo, no Fluminense e no Atlético, especialmente no Fluminense, aquela primeira passagem, o time tinha a bola, criava situações, perdia um caminhão de gols e perdia os jogos. Ele foi demitido num desses jogos assim, o CSA, se não falha a CSA. memória. Né? 34 finalizações no o roteiro se repetia. Sempre. Ele não conseguia corrigir isso. E eu acho que ele tem tido oportunidade, ele vai evoluindo, vai aprendendo, vai aprimorando seu trabalho, passou por vários times grandes. Agora, também tem o seguinte, quando você aceita treinar o Santos, você não é assim, vem treinar o Santos, vamos ver como é que é. Não, você já sabe o que tem lá. É óbvio que já sabe o que tem lá. Vai treinar o Vasco, todo mundo sabe como é que está o Vasco. Então, se você aceita, bem, você automaticamente está se colocando diante de um desafio. Agora, porque tem um outro lado, se você consegue fazer qualquer coisa razoável no Vasco, nossa, no Vasco, com toda dificuldade, ele conseguiu fazer, mas não conseguiu. Então tem altos e baixos. Acho que o melhor trabalho dele foi no São Paulo. Ele fez muito mais no São Paulo do que até agora no Fluminense nessa passagem, que foi chegar à semifinal da Copa do Brasil e liderar o brasileiro com essa vantagem que o Piperno lembrou. Caiu no final, mas foi terceiro no Campeonato Brasileiro, uma colocação muito boa, atrás do Flamengo e do Faltou Internacional. ganhar um joguinho, né? Não?
Faltou ganhar um jogo, né? Se ganha um Sim. jogo, a maior tá Sim, aí ele acaba saindo. Agora, a queda foi muito forte depois da eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, no final de 2020. Aí entrou em 2021, jogos invadindo o outro ano, a temporada. Tem goleada do Bragantino, tem o 5-1 do Inter no Morumbi. Ali o time estava completamente destruído, São Paulo, né? A coisa desabou de fato. Mas eu acho que ele tem oportunidades normais. Por exemplo, quando o Flamengo e o Atlético contrataram técnicos no começo de 2022, eu não via motivo nenhum para que o Diniz tivesse a oportunidade de treinar tanto o Flamengo como o Atlético. Ele não tinha feito nada em 2021 que justificasse o Atlético ou o Flamengo atrás dele. Talvez, no ano que vem, se ele for bem no Fluminense, ele seja disputado. O Fluminense queira ficar com ele, ou o Flamengo, ou o Atlético, ou o Palmeiras, ou sei lá quem, precisando de técnico, de repente o técnico vai embora e tal. Olha, eu quero o Diniz, e faz uma proposta e de repente disputa Levou o Fluminense à terceira colocação. E em janeiro, acho que ninguém, não é ninguém não. E ele foi melhorando, ele fala toda a coletiva. Ó, Né? eu Ficou só vou- estudando 12 horas, né, Flávio? Eu só vou interromper rapidinho pra gente ir pra um break. Ô, Daronco. A gente vai pra um break. O Daronco travando o jogo. Ele me chama de Daronco. Que eu paro Chico muito Daronco. jogo. Mas você precisa fazer um pouco de musculação. O Daronco trava o jogo. Musculação. Chico Daronco. Eu vou fazer umas musculações aí pra... mais bombado. Pra dar uma... Ó, a gente vai pra um No break way. rapidinho na Rádio Jovem Pan e quando a gente voltar, a gente vai falar aí dos episódios absurdos de racismo por parte de 2 torcedores do São Paulo ontem no Morumbi. Break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, Flávio. Você ia falar Não, merece. Tá, não, Daronco é genial, cara. Chico Daronco. Sumiu. Acho que esse tema é legal que você está abordando, porque a gente sobre racismo, já podemos entrar nesse tema? Não, a gente vai esperar voltar pra rádio. Mas falando sobre a situação aí de São Paulo e Diniz. Rogério Ceni e Diniz no Fluminense. Fala desse O que cara aí. esperar? Cara, que loucura! Joga pro Pipiá no celular dele. O que Parece falar? quinta série isso aqui. O que falar do São Paulo do Rogério Ceni e do Fluminense do Fernando Diniz? São nesse duas momento? coisas assim também que ajudam os dois trabalhos. O Diniz, ele tem muito respaldo do atual presidente, que gostou muito do trabalho anterior, né? Ele era diretor de futebol, então ele foi respaldado, isso é fundamental. E o Rogério é o presidente, eu até perguntei isso pra ele, você é o presidente do futebol? Ele deu risada. Mas ele é o Ferguson. presidente do futebol. Ele é o presidente do futebol. Ninguém vai lá encher o saco dele. Ele pode fazer o trabalho dele, troca ideia com o Renovou, Muricy, né, troca Fred? ideia com o Milton Cruz e tal, mas ninguém enche o saco. Ele falou até que o Belmonte é um parceirão. Ninguém enche o saco dele. Ele faz o que ele quer. Isso ajuda muito. E parece que o Diniz no Fluminense também da mesma forma. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, no Santos, onde é aquele clima político efervescente, o próprio Vasco é assim. Então é legal. No Audax, ninguém enche o saco dele, também foi. É difícil você ter um trabalho onde ninguém te perturba. O Abel hoje no Palmeiras. Então a liberdade de trabalho que provavelmente o Dorival não tem no Flamengo. E o Turco não tem no Atlético. Embora sejam os 3 times que tenham mais orçamento. Então acho que ter essa liberdade para trabalhar ajuda demais os profissionais. E no caso, esses 2 de ontem também.